O lema no rubro-negro essa semana é vencer. O Flamengo tem uma decisão na quinta-feira em que a vitória é o que mais interessa. O desafio será em casa, pela Libertadores, em que a equipe não anda muito bem. Até agora, o time soma 5 pontos e é o terceiro colocado do Grupo C, atrás de Central Córdoba e LDU, próximo adversário, ambos com 8 pontos. Para se classificar para a próxima fase, o Flamengo precisa vencer os 2 próximos jogos. Mesmo assim, nessa primeira partida, precisa vencer por 2 gols ou mais para ultrapassar os equatorianos. Temos que demonstrar no campo. Tudo que você falou, você tem razão. Estamos fazendo uma Libertadores ruim. Estamos numa situação onde nós mesmos nos colocamos, né? E a lição é: não existe adversário na Libertadores fraco. Não existe. Porque se está na Libertadores é por algo. É porque ou foi campeão ou ficou na parte de cima da tabela do seu país. E nós nos colocamos nessa situação e também está nas nossas mãos poder sair dessa situação. A vitória no último sábado deu um gás a mais para a equipe que almeja continuar sonhando alto na Libertadores. E também o destaque de Arrascaeta. O uruguaio foi o autor do gol contra o Bahia. Nos últimos 7 jogos do Flamengo no Brasileirão, considerando os que Arrascaeta atuou, ele marcou 7 vezes e deu 3 assistências. Já na temporada 2025, são 10 gols. Com isso, está próximo de igualar o ano mais goleador pelo rubro-negro. O Flamengo precisa de toda a força de seus jogadores para o desafio. Mas para o jogo, o Felipe Luiz já terá o desfalque de Eric Pulgar. O chileno saiu machucado e após exame constatou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. O mesmo aconteceu com o Alan. Os dois já começaram o tratamento. O substituto de Pulgar deve ser Everton Araújo. O jovem de 22 anos, inclusive, já enfrentou a LDU como titular. Mas o Flamengo terá a seu favor seu 12º jogador para um confronto decisivo do rubro-negro. Precisamos do torcedor na quinta-feira, precisamos do apoio deles para poder reverter essa situação, né? Que a gente quer passar da fase de grupos, queremos chegar nas oitavas, queremos chegar o mais longe possível nessa competição, que é a mais especial que existe a nível de clubes na América do Sul. Então, a missão do Flamengo não será fácil, mas o foco do time é ir com tudo para ficar com essa vaga. Venha falar comigo, olha só, hoje tem um jogo importante para o grupo do Flamengo, que vai acontecer. E tem notícia também importante com questões clínicas no Flamengo, é isso? Exatamente. Esse jogo importante que você mencionou é Deportivo Táchira e Central Córdoba. O ideal para o Flamengo, obviamente, é o Deportivo Táchira ganhar. Mas eu acho difícil isso acontecer. Se acontecer o empate, já é maravilhoso para a torcida do Flamengo, porque isso aumenta demais a probabilidade do Flamengo ser líder. É óbvio, o Flamengo precisa vencer os 2 jogos que restam em casa, contra a LDU na quinta-feira e depois o próprio Deportivo Táchira, que é o time que está todo mundo batendo. Então acredito que o Flamengo irá vencer. Mas o Flamengo não precisa só vencer a LDU, tem um saldo de gols também. O ideal seria golear. Então o Flamengo tem que partir para cima e fazer um placar elástico pensando no saldo de gols, que é critério de desempate nessa fase de grupos da Libertadores. E sobre a situação clínica, a Alce citou ali o Pulgar como ausente, o Alan também está ausente. Você comentou durante a semana, exatamente. Né? E o Flamengo soube hoje também que o Gonzalo Plata também não vai conseguir ficar à disposição e vai para o seu 3º jogo seguido como desfalque por conta de um edema ósseo. Eu particularmente acho um desfalque que preocupa bastante, porque é um jogador que ele estava muito bem no esquema tático do Felipe Luiz, e ele faz várias funções do setor ofensivo. Digamos que é o coringa do setor ofensivo do técnico Felipe Luiz, mas ele não vai ficar à disposição. Então são desfalques que eu considero desfalques importantes. O Alan não é titular, beleza, mas ele poderia substituir o Pulgar, até porque ele vive ou estava vivendo o melhor momento que o Everton Araújo, que provavelmente vai substituir o Pulgar. Então são desfalques importantes não só para esse jogo. Tem que ver como é que vai ser também para os próximos jogos. O Flamengo tem uma sequência aí extremamente importante, pensando na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Pensando nesse jogo com muitos gols, você acha que o Flamengo pode mudar um pouco o jeito de jogar? A gente já sabe que é completamente já estabelecido pelo Felipe Luiz, né? Pode trocar peça, pode entrar o Pedro, sair o Pedro, entrar o Arrascaeta, sair o reserva, é sempre... A gente já entendeu que ele tem uma identidade, um CPF ali pro jeito do Felipe Luiz jogar. Mas você acha que ele pode mexer muito mais nas peças para tentar dar um poder de finalização? Ou aquele toque que ele dava, que você trouxe essa informação aqui pra gente, vamos chutar na boa.
Será que ele vai falar agora, vamos chutar essa bola e tentar no gol? O que você acha, Vene? Inclusive, sobre isso, uma curiosidade. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo finalizou apenas uma vez de fora da área. Foi o time que menos finalizou, mas não é o time que menos finaliza, entende? Ou seja, o Flamengo ele chega muito próximo ao gol para poder finalizar. Eu acho que esse toque que você está se referindo é a entrada do Pedro novamente no time titular, porque ele é o jogador mais letal do setor ofensivo, é o goleador do setor ofensivo do Flamengo, que tem bons atacantes, mas não tem atacantes com essa virtude que o Pedro tem. Então acho que esse seja o toque. Botar o Pedro no time titular novamente, o que não aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro, e aí você tendo o Pedro em campo, as chances de você fazer gol é muito maior. Eu acho que esse vai ser o toque. Agora, a característica vai ser a mesma, intensidade alta, fica a dúvida de como vai ser no segundo tempo. Porque no segundo tempo o Flamengo tem caído de produção e não é culpa do Felipe Luiz ou dos jogadores. Para mim é culpa do forte calendário, número de viagens. Óbvio que se o Flamengo tivesse vivendo um momento melhor na fase de grupos da Libertadores, aconteceu aquilo que a gente mencionou aqui no programa. Eles tiveram que mudar a estratégia. Ia inverter, né? O que fez no início ia fazer no fim. Perfeito. Se o Flamengo tivesse agora com a situação bem encaminhada para a classificação, poderia fazer um controle maior de minutagem, pensando no Botafogo no final de semana, e depois ainda tem o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Mas não. O Flamengo tem a obrigação de não só vencer, mas também buscar um placar elástico dentro do Maracanã, com mais de 60 mil pessoas. E o Rodrigo Caio vai fazer parte da comissão técnica do Felipe Luiz. É o Rodrigo Caio, o que era zagueiro do Flamengo. Ele assume a função que era do Daniel Alegria, que foi demitido ontem. Vene, duas coisas aí para o nosso público entender. Primeiro, essa função do Rodrigo é tipo Marcão no Fluminense ou não? Segundo, é do Felipe Luiz ou do Flamengo? Por exemplo, se o Felipe Luiz for embora, o Rodrigo Caio fica ou o Rodrigo Caio vai junto com o Felipe Luiz? Pelo que eu entendi, Fernando de Amar, ele vai fazer parte da comissão do Felipe Luiz no Flamengo. Se o Felipe Luiz for embora, isso aí vai ser um debate posteriormente, se ele vai continuar ou ele vai seguir com o técnico Felipe Luiz. Eu confesso para você que eu fui pego de surpresa porque eu não esperava o Rodrigo Caio se aposentar tão jovem. Ele tem apenas 31 anos. E é um jogador que eu vi de perto, foi um dos melhores zagueiros que eu vi com a camisa do Flamengo. O que ele fez em 2019, poucos conseguiram fazer com a camisa do Flamengo. Lamento, mas aconteceu. Mas ele vinha se preparando já há muito tempo, ele fez cursos pela CBF. Como o Felipe Luiz também? Como o Felipe Luiz, é um cara que, assim, estudioso, inteligente, é um cara que já buscava isso e já pensava isso no pós-carreira. Mas eu fui pego de surpresa porque ele tem apenas 31 anos. Se você me perguntar se eu gostei, gostei, porque ele é um cara que tem uma identidade com o Flamengo, conhece o ambiente do Flamengo, conhece o dia a dia do Flamengo e, assim, tem buscado evoluir. Agora, se ele é o ideal para essa função, quem sou eu para dizer isso? Ele é melhor que o Daniel Alegria, que estava lá e que o Felipe Luiz vivia elogiando quando o Flamengo estava indo muito bem em jogadas aéreas, que era a função do Daniel Alegria, porque era ele que treinava a jogada aérea no esquema tático do Felipe Luiz. Quem sou eu para dizer isso? Se ele é melhor ou pior? Agora, o Rodrigo Caio, por que eu vou ser contra a chegada de um cara como esse, que tem muitos títulos com a camisa do Flamengo, uma identidade muito grande com a torcida do Flamengo? Por que eu vou ser contra? Se o Felipe Luiz quis o contratá-lo, se o José Boto quis o contratá-lo, é sinal que ele tem requisitos para poder assumir essa função. E nada impede de ele evoluir ainda mais nessa função. Eu lembro do Maurício Barbieri, quando chegou em 2018, foi exatamente a mesma coisa. Existe aquele questionamento. Será que é um bom profissional? Ele é muito jovem. Será que vai fazer bem a ele? Hoje a gente vê o Maurício Barbieri sendo treinador. A gente pode questionar se ele é um bom treinador ou não. Mas na ocasião, ele chegou muito bem e depois assumiu o Flamengo. Então, boa sorte ao Rodrigo Caio, que, repito, tem uma identidade muito grande e é considerado por muitos torcedores do Flamengo ídolo do clube. Muito. E aí, torcedor rubro-negro, bateu aquele frio na barriga ou tá confiante? O Flamengo vive um momento decisivo. Ou vira o jogo com garra e inteligência, ou o pesadelo na Libertadores vira realidade. Rodrigo Caio chegando, Arrascaeta em modo herói e o Maracanã pronto para ser o 12º jogador. Mas e aí? Você acredita nessa virada ou já tá com o coração na mão? Me conta nos comentários o que você espera do jogo contra o LDU. E se for para dar um palpite, vai ser goleada ou sufoco? Não esquece de curtir, compartilhar e deixar aquela notificação ativada para não perder os próximos vídeos. O Flamengo pode até estar encurralado, mas nunca subestimem um time que tem história, torcida e um uruguaio inspirado. Acreditar ainda é de graça, né? Até a próxima, meu povo!